Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli e estou aqui para poder continuar com as aulas sobre progressão. Bem, na aula passada falamos sobre sequências e progressões aritméticas. Já nessa aula vamos falar sobre progressões geométricas. E o que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica se forma por meio de uma relação estabelecida de uma sequência numérica, no qual aprendemos na aula passada, onde nessa relação estabelece algum tipo de ideia de multiplicação ou de divisão. Então, quando a gente chega lá no começo, 2, 4, 6, 8 e por aí vai, a gente formava uma progressão aritmética nessa sequência de números. Essa progressão aritmética tinha uma razão de 2 e para assim vai. Então, toda vez a gente somava aqui mais 2. Com esse conceito agora de progressão geométrica, a ideia não vai ser muito diferente. Porém, como eu falei aqui anteriormente, vai se tratar de uma multiplicação ou de uma divisão. Então, no caso, a sequência teria que ser do tipo 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Porque nesse caso aqui a gente vai ter uma nova razão, que vai ser vezes 2, nesse caso, e aqui a gente vai atribuir os mesmos nomes que nem da progressão aritmética. Então, por exemplo, esse aqui é o valor do primeiro termo, então a gente vai chamar ele de A1. Esse aqui é o valor do segundo termo, então a gente vai chamar ele de A2. A quantidade de termos que tem na sequência a gente vai chamar de N. E o valor que a gente tem de um número para o outro, a multiplicação, a divisão, a gente chama de razão. Sendo assim, nós conseguimos definir agora algumas fórmulas gerais para o termo geral de uma progressão geométrica e a soma de uma progressão geométrica. Lembrando que vai existir dois casos, uma soma para a quantidade de números finitos e uma quantidade de números infinitos. Bem, e no caso da progressão geométrica, vamos ter a seguinte fórmula. Se tratarmos do termo geral, temos que o AN é igual a quem? O A1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembrando que esse N menos 1 está elevando o Q. Então, o que a gente pode deduzir dessa forma? Se tivermos, por exemplo, A3, o que é o A3? Vai ser o A1 vezes Q elevado a 2, porque 3 menos 1 vai ser 2. Por que disso? Se a gente simplesmente estender, a gente vai ter que A1 vezes Q, isso aqui é igual a 2, e depois isso aqui vezes Q, isso aqui é igual ao A3. Então, se a gente fizer assim, olha, a gente pode reparar que se a gente tiver talvez a soma desse com esse, chega nesse valor aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o A8, eu posso simplesmente fazer o quê? A5 vezes Q elevado a 3 ao cubo. Ok? Então, essa aqui é a nossa fórmula geral para o termo geral de uma PG. Continuando, vamos tratar agora para a soma de termos gerais de uma PG finita. E numa PG finita, ou seja, tem uma certa quantidade de números, a gente pode definir que a soma dos termos é dada por Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Detalhe, dessa vez, o menos 1 está sendo subtraído de Q elevado a N. E se formos trabalhar com uma PG com uma soma de números infinita, podemos dizer que a soma de números, no caso vai ser de uma infinita, vai ser igual a A1 sobre 1 menos Q. Veremos que essa aqui teria uma aplicação mais direta, dá para trabalhar com ela, porém essa aqui é a mais direta possível, que a gente consegue trabalhar em exercícios. Bem, já nesse exercício podemos fazer o seguinte, que nem nós tivemos a ideia e o conceito de um termo geral de uma PG, podemos aplicar essa mesma ideia aqui. Por quê? Por exemplo, se analisarmos, o A8 pode ser reescrito, tal como o A14 e o A23. E reescritos de que forma? Podemos talvez tentar reescrever da mesma forma como tem aqui em cima. Porque se tentarmos escrever eles da mesma forma como temos aqui em cima, nós temos uma igualdade, e assim a gente pode tentar descobrir qual que é a razão. Sendo assim, podemos determinar que o A8 é igual a quem? O A5 vezes Q elevado ao cubo, que nem eu ensinei nesse slide aqui.
Logo, podemos definir para os outros que o A14 eu poderia fazer A1 vezes Q elevado a 13. Porém, não vou fazer isso. Por quê? Como a questão pede para a gente descobrir a razão, então eu vou tentar também deixar a minha razão tudo no mesmo termo. Então, por exemplo, se aqui eu tenho Q ao cubo, eu vou tentar talvez deixar esse aqui também como se fosse Q ao cubo. Então eu vou ter aqui A14 vai ser igual a quem? O A11, que é o termo que a gente tem aqui, ele vai ficar parecido, vezes Q ao cubo. O mesmo a gente pode fazer para o A23. Logo, A23 vai ser igual a A20 vezes Q ao cubo. Bem, como no exercício falou que a soma desses três, A8 mais A14 mais A23 é igual a 192, se formos reescrever isso aqui com os parâmetros que adotamos aqui, vamos ter que A5 vezes Q ao cubo mais A11 vezes Q ao cubo mais A20 vezes Q ao cubo. E isso aqui é igual a 192. Porém, reparem o seguinte, para todos os termos a gente tem um termo igual. Então vamos colocar em evidência. Temos Q ao cubo multiplicado por, agora, A5 mais A11 mais A20. Isso aqui é igual a 192. Porém, se voltarmos ao nosso exercício, temos que o quê? A5 mais A11 mais A20 é justamente esse termo que temos aqui em cima. Logo, temos que Q ao cubo, que multiplica 81, é igual a 192. Ou seja, nosso Q ao cubo é igual a 192 sobre 81. E agora a nossa ideia seria tirar raiz cúbica dos números. Porém, já vou adiantar para vocês. 192 de 81 não tem raiz cúbica. Porém, se dividirmos em cima e embaixo por 3, o que nós obtemos? Obtemos 64 sobre 27. E esses números aqui, eles têm raiz cúbica. Então, se fizermos aqui que o Q ao cubo é igual a 64 sobre 27 e tirarmos a raiz deles, teremos que Q vai ser igual a raiz cúbica de 64 sobre 27. Logo, o nosso Q é igual a raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de 27 é 3. Então, esse é o nosso resultado. A razão determinada para essa sequência de números aqui é 4 sobre 3. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. Bem, nesse próximo exercício diz o seguinte. Ele quer saber qual é a posição do termo 2 sobre 625 na PG, que apresenta a seguinte sequência. 10, 2, 2 sobre 5, 2 sobre 25 e por aí vai. Bem, como ele quer saber qual é a posição, vamos pensar o seguinte. Quando a gente analisa a fórmula do termo geral, temos que o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Nessa fórmula, quais são os termos que nós temos? O AN, no qual a gente pode considerar que seja o 2 sobre 625, já que seria, a gente pode considerar como último termo. O A1 também nós temos, que seria o 10. O N nós não temos, pois queremos descobrir qual é ele. Só falta descobrir quem? A razão para a gente poder substituir essa fórmula. Porém, qual que é a razão? A razão de uma PG, basta pegarmos um termo da frente e dividir pelo termo anterior. Então, se pegarmos que a razão seria o termo da frente pelo termo anterior, podemos fazer 2 sobre 10, que vai ser a mesma coisa também que se fizermos 2 sobre 25, isso tudo sobre 2 sobre 5. Isso aqui nada mais é que 1 sobre 5. Podem fazer as contas depois para poder averiguar. Logo, se substituirmos nessa equação, encontramos que 2 sobre 625
é igual a 10 vezes 1 sobre 5 elevado a n menos 1. E agora vamos fazer o seguinte. 2 sobre 625. Aí aqui, olha, eu vou pegar esse 10 que estava aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 2 sobre 625 vezes 10 aqui embaixo. E isso aqui vai ser igual a quanto? 1 sobre 5 elevado a n menos 1. Porém, podemos reparar o seguinte, quando a gente fez aqui 2 dividido por 10, dava 1 sobre 5. E é o mesmo que a gente pode fazer aqui. Então isso aqui dá 1 sobre 5. E por que eu estou deixando nesses parâmetros? Porque 1 sobre 5 é justamente a minha razão aqui. Se eu tiver uma mesma base dos dois lados, eu consigo trabalhar com os expoentes. Então eu tenho aqui 1 sobre 5, que foi esse corte que fizemos aqui, e o 625 nada mais é que quem? 5 elevado a 4. Então isso aqui é igual a 1 sobre 5 elevado a 5, que é igual a quem? Ao termo de cima. Então isso aqui é igual a 1 sobre 5 elevado a n menos 1. Sendo assim, se trabalharmos com a expressão 1 sobre 5 elevado a n menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a n, e isso tudo sobre 1 sobre 5. Agora repare aqui comigo. Conseguimos tirar o menos 1 do expoente para deixar só o n. Esse 1 sobre 5 que está dividindo aqui pode passar para esse lado da igualdade multiplicando. Então teríamos que 1 sobre 5 elevado a 5 vezes 1 sobre 5. Isso aqui é igual a 1 sobre 5 elevado a 6. Porém, isso aqui também é igual a quem? O que faltou da igualdade. 1 sobre 5, isso tudo elevado a n. Logo, podemos definir que o quê? Como esse n ele eleva tanto 1 quanto 5, temos que 1 sobre 5 elevado a 6 é igual a 1 elevado a n sobre 5 elevado a n. Bem, 1 elevado a n, qualquer número que seja, dá 1. Então a gente conseguiu igualar aqui. E agora aqui temos o quê? 5 elevado a 6 e 5 elevado a n. Como se trata de uma igualdade, o nosso n tem que ser igual a 6. Então descobrimos qual que é a posição do 2 sobre 625. Ele se encontra na sexta posição desta PG. Passando para o próximo exercício, temos o seguinte. No exercício fala, vamos empilhar 5 caixas em uma ordem crescente de altura. A primeira caixa tem 1 metro de altura, e cada caixa seguinte tem o triplo da altura anterior. A altura da nossa pilha de caixas será o quê? Então o que acontece? Cada caixa seguinte tem o triplo da altura da anterior. Então já temos aqui a nossa razão. Nossa razão é 3. E ele quer saber qual que é a altura da nossa pilha de caixas. Então, simplesmente pegarmos as nossas caixas e começar a empilhar uma por uma aqui, ele quer saber depois qual é o resultado final dessa altura. Bem, o que podemos fazer aqui? Como se tratam de 5 caixas, bem, o que podemos fazer aqui? Como se trata da altura, a gente teria que fazer a soma de cada termo. E na soma, por se tratar de uma soma finita, o que nós temos? Definimos anteriormente que a fórmula de soma de uma PG é dada por A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então podemos reparar o seguinte, temos o primeiro termo, temos a razão e também temos o N, que seria a quantidade de termos. Logo podemos fazer uma simples substituição. Então o nosso Sn vai ser igual a quanto? 1 vezes 3 elevado a 5 menos 1 sobre 3 menos 1. E isso dá 1 vez qualquer coisa,
vai dar qualquer coisa. 3 elevado a 5 dá 243. Menos 1 sobre 2. Então temos que o nosso SN é igual a 242 sobre 2. Ou seja, o nosso SN é igual a 121. E por último, vamos tratar de um exercício onde temos uma soma de termos infinita. E vamos ver que se trata de um caso bem direto. E no exercício diz o seguinte: determine a soma dos termos da PG infinita, no qual o primeiro termo é 10, ou seja, o nosso A1 é igual a 10, e a razão é meio. Então temos que o Q é igual a 1 sobre 2. E aqui embaixo temos um lembrete dizendo o seguinte, que esse tipo de soma só funciona para quando o Q está no intervalo de 1 e 0. Nosso SN é igual ao A1 sobre 1 menos Q. Então assim temos que o nosso SN é igual a 10 sobre 1 menos meio. Daqui temos que 2 vezes 1 menos 1, então temos 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então o resultado disso aqui é meio. Então vamos ter 10 sobre meio. 10 sobre meio é a mesma coisa que 10 sobre 1 vezes o inverso do segundo. Então temos que a nossa SN é igual a 20. Ou seja, se somarmos uma série de números, quando se trata de uma PG infinita e o primeiro termo é 10, se a razão for 1 sobre 2, temos que a soma de todos esses números vai dar 20. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo vocês até a próxima.